O processo de adoção é um dos mais complexos e difíceis que tem. Na verdade, o artigo 42 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, faz a regulamentação do tema. Conforme se vê no caput, na cabeça do artigo, o legislador infraconstitucional determina: podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Isso quer dizer que pessoas solteiras também podem adotar. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Então, quem são os ascendentes? Aqueles que vêm antes. Então, os avós não podem adotar os netos. E os irmãos, porque existe um parentesco direto. O processo de adoção, ele é não regra, ele é exceção. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Uma vez constituída a união estável, ela supre a exigência legal para que seja feita a adoção dos dois, isto é, a adoção conjunta. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Quer dizer, deve haver uma diferença de 16 anos entre aquele que adota e aquele que é adotado. Os divorciados ou judicialmente separados, os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que aguardem sobre a guarda, ou melhor, acordem sobre a guarda e o regime de visitas, desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifique excepcionalmente a concessão. Muitas vezes um casal pode estar em união estável ou mesmo em união civil, entrar no processo de adoção e posteriormente se separarem. Como manter essa guarda? A lei determina que é possível, desde que haja acordo com relação às visitas e com relação como serão essas visitas, determinando que seja comprovado o vínculo de afinidade e de afetividade. A afinidade são o quê? As características que juntam aqueles que estão naquela constância. E a afetividade são os laços de amor. Nos casos do parágrafo 4º deste artigo, desde que demonstrado o efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada. O judiciário não pode, de forma compulsória, determinar uma guarda compartilhada. A guarda compartilhada é feita através da rotina da criança e do seu maior interesse, e não no interesse das partes, que na maioria das vezes buscam para evitar questões financeiras a guarda compartilhada, o que é desaconselhável e ilegal. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes da prolatada sentença. Isso ocorre para efeito de direito de sucessão. Um processo de adoção muitas vezes é demorado e o que ocorre? Pode haver, no caso, a morte de um dos adotantes. Para que a criança ou adolescente não se veja com o seu direito sem resguardo, o legislador previu que é possível, mesmo após a morte, que seja prolatada que seja definida a guarda. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotante e fundamentar-se em motivos legítimos. Enquanto não der conta da sua administração, saudar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou curatelado. A tutela é diferente da adoção, tá? Já que implica não só aspectos de guarda, mas também aspectos financeiros. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens. O que ocorre? O processo de adoção ele deve trazer vantagens à criança ou adolescente. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. O consentimento será dispensável em relação da criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Em se tratando de adotando, maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. A lei ainda prevê o estágio de convivência da criança ou do adolescente,
pelo período que a autoridade judiciária fixar, observando o que o estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou a guarda legal do adotante, durante período tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência e constituição do vínculo. Na verdade, esse estágio é para que seja, de alguma forma, analisado os vínculos existentes entre a criança, que está sendo objeto de guarda, e aquele que tem o interesse em fazer a adoção. A simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. O estágio de convivência vem sanear o processo, provar que realmente há laços de afetividade e afinidade, mesmo que a criança já esteja em poder da família de fato, né? A criança está sob o convívio daquela determinada família, só que é necessário o estágio de convivência para comprovar nos autos a existência desses laços que o legislador falou, dos vínculos de afinidade e de afetividade. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência cumprido no território nacional será de no mínimo 30 dias. Essa é a adoção mais delicada, a mais complexa e que muitas vezes causa problema, porque uma vez que a criança é levada para fora do país, o controle do Estado sobre essa criança ou adolescente diminui, em razão da soberania daquele Estado, em razão da dificuldade real de saber se a criança está sendo bem tratada, se existe convivência, se existe afinidade, se existe afetividade e se a criança está adaptada à cultura daquele país em questão. O estágio de convivência será acompanhado por equipe interprofissional do Serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com técnicos responsáveis pela execução da política que garanta o convívio familiar e apresente um relatório minucioso acerca da convivência e do deferimento da medida. O vínculo de adoção constitui-se por sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandado, do qual não se fornecerá certidão. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. Isso visa... Por que é feito no registro civil? Por causa de questões de direito hereditário e sucessório. Quando é feito no registro civil, o assentamento do nascimento da criança é alterado em razão do vínculo da adoção.